Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando para levar até você informações sobre a política, para você ficar sabendo pelo menos um pouco daquilo tudo que acontece nos bastidores, né? Políticos não contam necessariamente tudo que acontece nos bastidores, mas alguma coisa a gente haverá de ouvir deles sobre o que anda acontecendo, principalmente sobre esse cenário político para 2016, eleições municipais, e para 2018, quando teremos eleição, dentre outros, para governador em todos os estados. No programa de hoje, a gente recebe, então, dois convidados e representantes de poderes distintos, embora ambos sejam legislativos. Um vem de Brasília, mas antes de ir para Brasília, ele fez um belo trabalho aqui em Goiás, como secretário que foi secretário estadual de habitação. E hoje é deputado federal pelo PPS e é também presidente estadual do partido, o deputado Marcos Abrão. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Para mim é uma alegria voltar aqui no seu programa, né? Você que é um ícone da nossa televisão goiana. Muito obrigado. Obrigado pela presença também, obrigado pelas palavras, né? A gente fica honrado com isso. Recebemos aqui também outro convidado e que aí vem representando, no caso, o Legislativo Estadual, ele que tem sido um ferrenho defensor do governo e tem sido um ferrenho opositor também aos opositores, né, à oposição naquela casa. Ele tem feito discursos contundentes, tem, enfim, enfrentado situações bastante polêmicas. É o deputado estadual Santana Gomes, que é do PSL. Tudo bem, deputado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos deu e é uma alegria retornar aqui ao seu programa. Obrigado. É um prazer também, uma alegria receber o senhor aqui, receber também o deputado Marcos Abrão, né, e a gente sempre com espaço aberto para todos os partidos, para todas as tendências que a gente vai recebendo, vai abrindo espaço ao longo do tempo. A gente propõe aos senhores e para o telespectador também uma discussão, digamos assim, em 3 blocos, vamos dizer. Um falando um pouco também sobre a questão de Brasília, que tem naturalmente reflexos sobre todos os estados, naturalmente Goiás, e também vamos falar da questão estadual, falar de Assembleia Legislativa e falar um pouco também sobre esse quadro político para o ano de 2016 e também para o ano de 2018. Eu gostaria de começar, deputado Marcos Abrão, falando sobre assuntos que tomaram o tempo todo dos senhores e o tempo todo também da audiência, porque os telespectadores que sintonizam, né, os canais que transmitem as sessões lá do Congresso, da Câmara e do Senado, ficaram atentos a algumas discussões. Dentre elas, por exemplo, a questão, e aí eu já chamo a atenção dos aposentados, vamos falar de servidores também, mas dos aposentados que não gostaram nada desse veto da presidente, que foi mantido pelo Congresso a uma medida que estendia a todos os aposentados a política de reajuste do salário mínimo, ou seja, os aposentados, mais uma vez, sendo preteridos, sendo deixados para trás, e o valor que eles recebiam lá atrás sendo carcomido, né, literalmente, pelo tempo, pela inflação e etc, etc. Como é que o senhor se posicionou em relação a isso e como é que o senhor avalia, mais do que isso, como é que o senhor avalia o resultado final dessa manutenção do veto? Primeiro, Paulo, eu queria aqui agradecer a oportunidade da gente prestar conta do mandato. Essa é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho que a gente tem feito em Brasília. E a população do estado de Goiás precisa ficar atenta ao posicionamento de cada um dos deputados. Por isso que eu perguntei qual foi a sua posição. Eu tenho uma consciência muito tranquila, sabe, Paulo? Porque eu votei contrário a esse tipo de atitude. Por que eu votei contrário? Primeiro, com o governo, para pedir isso para a sociedade, precisa mostrar austeridade. E é o que a gente não vê em Brasília. Eu toda semana venho para Goiânia, né, passo pelo aeroporto e tem lá quase uma dezena de jatos saindo para levar ministros para casa, né? Então, esse tipo de situação precisava ser corrigida. Isso precisa acabar no Brasil. E por que não acaba? Né? Os senhores lá no Congresso não têm força para fazer essa denúncia, e mais do que denúncia, insistir para que haja essa mudança? Nós, Paulo, por sermos oposição, né, nós mostramos para a sociedade e votamos contra esse tipo de atitude, que é você transferir a conta para a sociedade, que é o caso dos aposentados, que é o caso agora do reajuste do judiciário. Né, que nós votamos para derrubar o veto, mas fomos derrotados, infelizmente. Por quê? Porque um governo, para pedir para a sociedade algum
alguma contrapartida, ele precisa dar o exemplo. E é o que a gente não vê no governo federal. No entanto, a gente vê que, por mais que alguns parlamentares da oposição trabalhem no sentido de tentar mudar isso, outros, por sua vez, fazem jogo duplo, quer dizer, acabam ficando junto com o governo dependendo das conveniências, né? O toma lá da cá, aquela história toda. Quando é que isso vai acabar? Muita gente defende, inclusive, o parlamentarismo. E aí eu pergunto ao senhor, com um parlamento como a gente tem hoje lá em Brasília, né, seria um bom negócio ter o parlamentarismo no Brasil? Olha, Paulo, é uma questão que precisa ser refletida. Por quê? Claramente você vê que após as negociações que aconteceram em Brasília, o governo conseguiu vencer algumas votações. E vencer de que forma? Negociando. Né? Pois é, o toma lá da cá. Toma lá da cá. E pior ainda, Por isso que eu disse que tem gente da oposição também que se presta a isso. É muito vergonhoso, e para a gente que é parlamentar de primeiro mandato, se você começa a entender por que a sociedade não respeita político. Porque a sociedade não aceita isso. Você vê um deputado que se ausenta na hora do voto para poder o governo vencer uma questão que isso é uma vergonha, né? E eu estou lá... E não tem conserto. Na minha opinião, Paulo, só vai ter conserto com a conscientização da sociedade. Aí entra você, telespectador, que eu sempre conclamo, né? Quando você assiste ao programa, o grande objetivo que a gente tem é que, através do programa, você conheça o pensamento e, mais do que o pensamento, as ações, né, das pessoas que vêm aqui ao programa. No caso de hoje, 2 parlamentares. Né? Você pode ouvir o que o deputado Marcos Abrão já começou a dizer, vai ouvir também o que o deputado Santana Gomes vai dizer, e fique à vontade, deputado, porque são assuntos que interessam a todo o país. Então, você conhecendo o pensamento e sabendo das ações dos parlamentares, você fica muito melhor preparado para o próximo voto, não é isso? Agora, tem muita gente também que não se preocupa com isso, vota por uma obrigação e não quer saber depois, nem se lembra em quem votou. Quando é que esse país vai acabar com isso, deputado? Nós, Paulo, nosso partido, PPS, nós votamos por uma reforma política, que infelizmente não aconteceu. Né? Uma reforma política feita pela metade, eu acho que é um remendo. Agora, a gente tem esperança que as novas lideranças novas que entraram no Congresso tenham uma visão mais real da sociedade. O senhor é uma dessas novas eu tenho, lideranças que chegaram agora ao Congresso. Cheguei agora, Paulo, e estou buscando fazer um bom trabalho. Tá, para a gente não perder o gancho, a gente vai falar também sobre essa mini-reforma política, mas eu gostaria de concluir esse assunto aí da questão dos aposentados e servidores. Aos aposentados resta o quê, então? Chorar na cama, que é um lugar quente, é isso? Infelizmente, Paulo, o governo conseguiu recompor sua base, né? Meio capenga, mas conseguiu. Né? E isso mostra para a sociedade essa política do toma lá da cá. Porque no meu caso, meu partido, nós votamos em todos contra esse tipo de atitude. Só que nós somos minoria. E foi mantido os vetos. Mas o governo não conseguiu recompor, como o senhor disse, na minha avaliação, pelo menos, desculpe discordar, mas eu acho que não recompôs essa base, porque não teve, inclusive, coragem de colocar em votação a questão da CPMF. Mas conseguiu vencer. Mas está chegando ali. Mas está conseguindo ganhar algumas votações que não ganhavam, Paulo, há 20 dias atrás. Verdade, ainda que por uma margem pequena, mas estão ganhando. Mas venceu. Quer dizer, significa que a gente pode desacreditar de uma vez desse Congresso? Olha, Paulo, eu não digo desacreditar, mas a população precisa saber e principalmente acompanhar o voto de cada um dos parlamentares. Tá bem, o seu voto, no caso, então, dos aposentados foi a favor deles, mas claro, foi derrotado, foi um voto derrotado. E servidores do Judiciário também. Também a favor, recebi uma comissão aqui em Goiânia, também ajudei na questão dos lotéricos, né, que estavam passando por uma injustiça. Eu fiz questão de ajudar e foi aprovado. Agora, isso, Paulo, é uma questão que a população precisa saber, que ela é responsável pelo representante que ela pelo cidadão que está lá fazendo o toma lá da cá. Claro. É o povo que põe esse cidadão
que se traveste num bom sentido, né, uma palavra permitida, que se usa, de deputado, de parlamentar, de senador, para representar você. Só que na hora de representar você, ele vota totalmente contrário àquilo que você esperava dele. Deputado Santana Gomes, como é que o senhor avalia esse cenário nacional, essa turbulência toda do cenário nacional? Eu penso que o povo brasileiro acabou caindo no estelionato eleitoral. O que acontece quando o deputado Marcos Abrão falou em relação aos novos líderes, uma coisa é você ser líder, e outra coisa é ter autoridade. Então, quando o líder pede a autoridade, ele não tem como governar um país como o nosso. E nós percebemos que a presidente da República e alguns líderes políticos do Congresso Nacional perderam a autoridade e respeito da sociedade. Então, essa é a grande questão, é você ser líder e ter autoridade. Então, quando a pessoa é líder com autoridade, a sociedade reconhece. Então, a gente percebe que essa turbulência que o país está passando é por falta de autoridade dos nossos líderes políticos. E essa falta de autoridade vai até onde, né? Pelo que diz o deputado Santana Gomes, se o senhor concorda, eu pergunto, essa falta de autoridade vai até onde? Até onde chegar o impeachment ou vai até o final do mandato? Olha, Paulo, Ou durante o mandato ela pode ser recuperada? É muito difícil você recuperar quando você não tem credibilidade para pedir apoio, que é o que está acontecendo hoje com a presidência da República. A presidência da República não está tendo condição de conversar com a sociedade, de pedir para a sociedade, por quê? Porque é justamente isso que o deputado estadual acabou de colocar. Em função do que foi prometido na campanha de 2014, que o país era um país que era uma maravilha, e agora a sociedade está vendo que não é isso, que foi realmente, né, um estelionato eleitoral, que o país não estava na maravilha que foi pregado, né, e agora essa conta chegou. Infelizmente, sabe, Paulo, por quê? Porque a pessoa mais humilde, que é o primeiro que paga a conta. A gente está vendo aí aumento de gás, aumento de gasolina, aumento de transporte coletivo, energia elétrica, e não era isso que foi pregado. CPMF, CPMF, revogando direitos trabalhistas. Quando a conta vem, eles mandam para o cidadão, sociedade. Para o cidadão, para a sociedade. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa mini-reforma política, porque essa semana também os senhores acabaram apreciando alguns vetos, né, da presidente. Dentre eles, o veto que foi mantido, que proíbe a doações de empresas, né, durante as campanhas eleitorais. Qual foi o seu voto? Olha, Paulo, eu votei a favor de acabar com doação de empresas, apesar de ter sido ajudado por empresas, tá? Por quê? Primeiro, a gente precisa acabar com essas campanhas milionárias. A gente precisa acabar com isso. O país precisa voltar à realidade. A gente levar para o parlamento, tanto estadual, municipal ou federal, quem tem trabalho com base, quem dá conta de lidar com pessoas e não representantes de empresas, tá, Paulo? Então, na minha opinião, eu votei a favor de acabar com isso, tá? Porque eu acredito ainda na política. O que o senhor acha dessa decisão, deputado Santana? Eu vejo que o deputado Marcos Abrão foi muito feliz. Dentro desta linha, aí você realmente dá uma oportunidade democrática de todo cidadão poder disputar uma eleição. Porque do jeito que aí está, não é assim. São os representantes de grandes empresas, são representantes de grandes núcleos políticos, empresariais, que vão acabar nos representando. E aí, como você pode ter um representante que não é do seu segmento? Então, fica muito complicado. Então, eu vejo que teria que haver uma reforma política, com financiamento público de campanha, porque aí todo mundo é japonês. Porque da maneira que está, é muito complicado. E eu vejo assim que essa maneira aí, você pode ser representante de empresa, mas pode ser representante de um cartel. Então, essa relação é uma relação muito promíscua. Então eu vejo que é muito importante... Mas muda alguma coisa? Ou de repente esse cidadão que foi eleito com apoio de empresa, como diz o senhor, representante de empresa, ele não passa a ser, de repente, representante do empresário? Quer dizer,
O dinheiro acaba vindo do mesmo jeito, não muda nada? Porque ela acaba representando aquele segmento pontual. E o político não pode ser segmentado. O político tem que ser do povo, ele tem que ser do Estado. Mas ele vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Mas aí que eu busco. Quando o deputado Marcos Abrão falou, eu entendi. Eu acredito, a reforma política teria que ter um financiamento público de campanha para dar a igualdade e democraticamente a oportunidade de qualquer cidadão disputar uma eleição. Dentro dessa linha, qualquer cidadão, aí não é democracia. Pois é, mas o financiamento público de campanha, para muitos, teria que vir atrelado à lista, né? A lista do partido. Quer dizer, o partido que definiria quem seria o cabeça da chapa, da lista, etc, etc. Quer dizer, não seria o voto no candidato, seria o voto em lista. Quer dizer, aí já não se abre outro precedente perigoso, de repente o cidadão vota, anunciou, mas elege o Santana, quer dizer, o partido é que decide. Mas poderia também, Paulo, ser o distrital misto, que seria um eleito pela lista e um eleito proporcionalmente. Então, essa seria uma solução, porque você colocaria um eleito pela lista do partido, mais votado, e um eleito pela proporcionalidade, que é o que a gente tem hoje. Mas, de qualquer forma, deixaria insatisfeito o eleitor. Fala, mas eu não votei nesse. É aquela história. Fulano teve 50 mil votos, mas quem assumiu foi um outro que teve 20 mil. Quer dizer, fica uma coisa meio estranha, não fica, não? É estranho, Paulo, mas não tinha que ser que nem o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, né? É campeão quem fizer mais pontos? Ou é rebaixado, né? Como infelizmente o nosso Goiás está a caminho aí, quem fizer menos pontos? Mas aí, Paulo, aí nós estamos vivendo esse processo selvagem. Esse que é o problema. Ponto corrido, aí não tem regra no jogo. O senhor não estaria lá na Assembleia? Jamais. Aí o processo é como a gente fala em relação ao capitalismo selvagem. Aquele que você... Aí é guerra. A proporcionalidade, Paulo, é justamente para dar direito às minorias a serem eleitas. Por exemplo, jamais estaria lá. É uma espécie de cota. É uma cota, mas é uma cota popular, daquele pessoa que tem trabalho na base. Então, é justo a pessoa que tenha proporcionalmente os seus votos e é a regra. Vamos falar de outro assunto também que foi discutido lá no Congresso. Havia o veto, e esse veto foi derrubado, que proibia o voto impresso nas eleições. Não é isso? Eleições a partir de 2018 já? Exatamente. A partir de 2018. Fomos até a Assembleia Legislativa ouvir companheiros seus sobre o que eles pensam a respeito dessa decisão do Congresso. Confira. O Congresso Nacional decidiu na última quarta-feira que os votos deverão ser impressos. Com 368 votos de deputados e 56 de senadores, foi derrubado o veto à parte da reforma política que previa a impressão dos votos. De acordo com deputados, essa decisão vai dar mais transparência ao processo eleitoral. Se houver algum problema, algum defeito na urna eletrônica ou dúvida sobre a apuração, teremos a garantia dos votos ali computados de uma maneira escrita. A partir do momento que você tem esse extrato, ele acaba virando um comprovante importante em termos da fidelidade do que está sendo apresentado em relação às urnas. Bem rapidamente, deputado Marcos Abrão, seu posicionamento, seu voto, qual foi? Eu votei a favor do voto impresso. O senhor entende que ele daria mais garantia de lisura na apuração? Paulo, tira qualquer sombra de dúvida, né? Isso é muito bom. A gente está vivendo uma democracia que está amadurecendo e eu acho que isso é uma página que precisa ser O governo virada. argumentou que vetou porque custaria cerca de 1 bilhão e 800 milhões, né, na próxima eleição em 2018. Deputado Santana Gomes, o senhor achou boa a ideia? É importante porque é o que ele falou, dá mais uma segunda oportunidade, qualquer dúvida que o candidato tiver, ele possa visualizar ali impressamente o voto. Tá bem. Na sequência dos trabalhos que os senhores têm feito ali dentro do Congresso Nacional, agora resta a DRU, que é a desvinculação de receita, né, da União, e também o orçamento que já vem com um rombo para o ano que vem, além do rombo que já se detectou nesse ano também. Para a gente encerrar, que história é essa? Onde é que a gente vai parar? E, mais uma vez, quem vai cobrir o rombo? Estou fazendo uma pergunta já sabendo, obviamente, qual vai ser a sua resposta, mas deixo para o senhor responder. Você propor um orçamento com rombo é sinal que você já está admitindo que você vai gastar mais do que você tem, né, Paulo? E na nossa casa a gente não pode fazer isso. Então eu não concordo com esse tipo de situação. Precisava cortar despesa, mostrar
que está fazendo austeridade, está mostrando, como nós, que não temos essa condição. Já pensou se toda vez que você precisar de dinheiro, você poder ir lá e ter um limite sem fim no banco? Coisa boa, hein? E transferir para alguém pagar essa conta? Não tem essa receita para gente, para os mortais comuns, não? Poderia ter, né, deputado? Nós, mortais comuns, né, a gente poder ter esse tipo de artifício também. Mas vamos lá. Esse bloco, né, a gente fez para que você acompanhe um pouco mais sobre o que, claro, você é bem informado, acompanha o que acontece em Brasília, mas acompanhou agora do ponto de vista de um dos personagens dessa história lá em Brasília, que é o deputado Marcos Abrão, ele que participa da votação, né, agrade ou não a quem estiver assistindo ao programa, mas agora você sabe como ele se posicionou em relação a esses assuntos. Deputado Santana Gomes, eu tenho acompanhado o seu trabalho, e naturalmente por extensão, o trabalho de todos os seus companheiros dentro da Assembleia Legislativa, até porque a gente os assiste quando não está lá, e eu assisto sempre pela televisão, e a gente tem observado que o senhor está fazendo uma defesa ferrenha, né, do governo, e que o senhor tem enfrentado de uma forma como eu juro não imaginaria que o senhor fizesse, conhecendo o senhor como já conhecia quando o senhor era vereador. O senhor sempre foi incisivo, mas eu estou vendo o senhor incisivo de uma forma muito mais do que eu conhecia. O que é que aconteceu com o senhor? Paulo, eu quando fui candidato a deputado estadual, eu fui candidato dentro de um projeto, de um programa de governo do governador Marconi Perillo. O governador Marconi Perillo, ele nunca fez governo de improviso. Então, eu acredito nesse projeto, defendo esse projeto, porque quando eu busquei esse processo de ser candidato a deputado, eu busquei acreditando dentro de um ideal e dentro de um projeto político. Então, eu não posso agora, no meio do caminho, um projeto que eu acredito e tenho certeza absoluta que está dando certo e vai continuar dando certo, eu ser diferente. Então, eu defendo dentro da minha convicção. Mas o senhor está defendendo de uma forma contundente, né? O senhor tem enfrentado... O senhor e o Major Araújo têm protagonizado ali cenas bastante polêmicas. Por quê? Primeiro, uma coisa é a gente fazer política buscando contribuir para o Estado. Nós sabemos que o país está passando por uma grande dificuldade. O Estado também está passando por dificuldade. Nós temos que fazer política de Estado. Nós não podemos fazer política paroquial ou pessoal. E a gente percebe que alguns deputados de oposição, eles tentam fazer uma política muito pessoal. E essa coisa pessoal ali não é o local. E às vezes a pessoa, para se dizer paladino da moralidade, ele tem que ter uma história, pelo menos, para ser convincente dentro do que ele tenta pregar. E eu não posso aceitar, no parlamento que eu estou, que alguém venha querer fazer uma política pessoal, tentando denegrir a imagem de um líder que passou ali por 4 eleições, que foi o nosso governador Marconi Perillo, que tem buscado, todos nós sabemos as dificuldades que o Estado tem passado, e ele está ali firme, e aí ele vem buscar fazer, qualquer um que venha buscar fazer aquela política de tentar denegrir a imagem pessoalmente do governador. Então é por isso que a gente é um pouco mais firme, porque a gente faz política acreditando em um projeto, em uma pessoa, e o governador Marconi Perillo, ele tem hoje autoridade para discutir Goiás. Na opinião do senhor, e essa pergunta vale também para o senhor logo em seguida, deputado Marcos Abrão, mas na opinião do senhor, deputado Santana Gomes, existe debate de opiniões, debate de projetos dentro da Assembleia? Infelizmente, Paulo, esse é o problema maior que nós encontramos na Assembleia. Eu quero dizer debate de ideias. Quer dizer, existe um problema, como o senhor disse, o Brasil está passando por uma crise e Goiás não é exceção. Todos os estados estão passando por essa crise, os municípios estão passando por essa crise. Para superar essa crise é preciso que haja criatividade, é preciso que haja projetos, é preciso que haja ideias, que haja, sobretudo, na minha opinião, pelo menos, união, como a própria presidente Dilma está propondo nesse momento lá em Brasília. Aqui, na Assembleia Legislativa, em nível estadual, isso está acontecendo? Quer dizer, existe um problema e existe uma proposta para a solução desse problema? Você foi muito feliz na sua colocação. Esse é o grande debate, esse seria o debate para a sociedade. Mas você não pode criticar sem dar uma ideia. Você falou, foi muito feliz. Tem debate de ideias, nós temos um problema. E aí, qual que é o projeto para a gente tentar solucionar esse problema? Aí, o que a gente percebe, né, que alguns deputados não têm essa compreensão com o Estado.
É muito comum na política você tentar, quando perde um mandato ou perde um governo, você tentar buscar um terceiro turno dentro de um mandato. Então, acho que isso não pode acontecer e nós não podemos ficar refém dessa proposta pessoal. Realmente, nós, governo, nós estamos buscando apresentar para a sociedade o projeto de governo que nós defendemos. E a oposição, às vezes, vem buscar uma coisa pessoal, personalista do que ele imagina. Então, esse é o grande problema. Então, por isso que você fala, por que você defende? Mas, é claro, situações pessoais, qualquer um dá conta de defender uma coisa pessoal. Agora, projeto de 10, eu acho que seria a grande sacada da Assembleia Legislativa. Tá. Lá no Congresso Nacional, deputado Marcos Abrão, como eu disse, a presidente Dilma Rousseff tem conclamado a oposição, inclusive, a unir forças para superar esse momento de crise. Ao mesmo tempo em que, anteriormente a isso, havia críticas no sentido de que, como disse o deputado Santana Gomes, terminou a eleição, mas, na opinião, né, de petistas, principalmente, continuou havendo um terceiro turno. O senhor concorda com isso? Em vez de haver a união das forças, houve um terceiro turno, continua havendo? Olha, Paulo, às vezes o que a gente vê no Congresso Nacional, não por parte do PPS, mas de alguns partidos, é que a eleição não foi resolvida. E na minha opinião, a eleição foi ganha, infelizmente, pelo Partido dos Trabalhadores, mas foi legitimamente. Então, eu trabalho de outra forma, Paulo. Eu não faço oposição citando nome de pessoas, usando adjetivos pejorativos para qualquer pessoa, porque eu acho que a gente precisa, como o Santana colocou aqui, a gente precisa debater projetos, porque eu acho que briga, você pode ir em qualquer lugar que você vai ver briga, né? E, aliás, falando em briga, ela tem tido muita, né? No Senado, principalmente, coisas lamentáveis. E, na minha opinião, essa não é a forma da gente construir uma sociedade melhor. Eu acabei de aprovar um projeto, Paulo, para poder priorizar as famílias no Minha Casa Minha Vida, que são vítimas de desastres naturais, como esse que teve agora em Mariana, entendeu? Então, ou seja, você no Congresso Nacional também tem espaço para você trabalhar. Você não precisa ficar entrando em briga. Você precisa trabalhar para a população. Porque a solução que se deu para esse problema em Mariana foi, mais uma vez, a liberação do fundo de garantia, né, para as pessoas poderem recomeçar a vida. O que é um absurdo, porque muitas vezes as pessoas trabalham a vida inteira, juntando aquele fundo de garantia, que nem sempre é tão alto, para um outro projeto, para casa própria, uma coisa, enfim. Mas, de repente, essa pessoa vê que perdeu tudo, e o único recurso que ela vai ter à disposição vai ser o próprio fundo de garantia, quer dizer... Que é a economia dela, né? Que é a economia dela. Que não tem nada a ver com então, o desastre. Então, parabéns. Essa proposta eu achei interessante. Nós recebemos, nesta semana, o prefeito de Mariana. Ele é do PPS, né? Ele esteve em Brasília, nós colocamos toda a bancada à disposição dele. Eu dei algumas sugestões de projetos, né, de reconstrução, porque eu tenho experiência na área habitacional. E eu tenho certeza, sabe, Paulo, que com a mobilização do país, a gente vai conseguir superar esse problema que aconteceu em Minas Gerais. Tá bem, vamos falar de eleição? O povo quer saber um pouco mais sobre esse clima 2016. O senhor riu por quê, deputado? Porque eu tenho candidato já para 2016. É? É. O senhor conta? Eu acho que não tem problema nenhum. Por que não? Acho pré-candidato. É pré-candidato, na verdade é isso. A gente tem que tomar cuidado para não... Claro. Mas é uma preferência sua e nesse momento o senhor não estaria, pelo menos no meu entendimento e segundo orientações que eu sempre recebo de advogados da área eleitoral, quer dizer, não existe problema nenhum. Estamos fazendo campanha para... O que eu penso é o seguinte, hoje o que acontece, Paulo, Goiânia, eu fui vereador em Goiânia. Goiânia é uma cidade que precisa de um gestor, de uma pessoa que tem um planejamento para Goiânia. Goiânia não precisa mais de um político da improviso. Nós estamos aí percebendo que essa administração, ela já se foi, ela se perdeu, porque foi uma administração do improviso. Então, nós temos que ter todas as pesquisas que a gente observa, com intenção de voto, ou pesquisas que a gente observa, que o eleitor, hoje, ele está buscando uma pessoa que seja o grande gerente de Goiânia. Então,
claro que eu tenho amigos, vários amigos que não estavam na política, mas que têm feito bom trabalho. E, por exemplo, eu tenho hoje um carinho muito grande, porque tem feito um bom trabalho e é uma pessoa que eu admiro, já sou um admirador, se eu fosse um admirador, é o Dr. Jaime Rincon. Então, eu acho que se o PSDB é claro que ele tem 7 candidatos, 5 ou 6 candidatos, mas eu tenho a preferência pelo Jaime Rincon, é o presidente da Getop. Só que a sua preferência sozinha não vai ser suficiente para claro, levá-lo à disputa. É preciso, primeiro, que ele passe dentro do partido dele, né, que é o PSDB. Primeiro que ele queira também, né? Que ele quer, exatamente. Dias atrás eu entrevistei e falamos exatamente sobre isso. O primeiro passo é a família deixar. Exatamente. Que ele diz que a esposa e os filhos estão resistentes, etc. Primeiro, a família deixar, depois o partido deixar, depois a base deixar, porque outros partidos também têm a mesma pretensão. Mas tem que conquistar também, né, Paulo? Às vezes a pessoa tem que buscar, né? Esperar e depois também enfrentar as urnas contra os adversários. Mas vamos lá, já que o senhor falou nesse assunto, me deu o gancho aqui para eu chamar essa matéria, que a gente fez também lá na Assembleia, ouvindo deputados do PSDB sobre a realização de prévias. Afinal de contas, haverá necessidade de realização de prévias ou haverá consenso? Enfim, vamos ouvir o que os deputados falam. Nos bastidores do PSDB circula a informação que o partido não fará prévias para a escolha do candidato a prefeito de Goiânia no ano que vem. A informação é que esse assunto está sendo tratado pelo deputado federal José Vec e o presidente da Getop, Jaime Rincon. De acordo com parlamentares do PSDB aqui na Assembleia Legislativa, a legenda tem ótimos nomes para disputar a prefeitura de Goiânia. Eu tenho observado pelos jornais que está tendo um acordo entre os dois pré-candidatos, que são Jaime Rincon e José Vec. Agora temos que lembrar que o PSDB tem outros quadros que também estão pleiteando disputar a prefeitura. Não adianta, e eu tenho defendido muito isso, não adianta que essa disputa fique apenas na cúpula do PSDB. Nós temos que estender essa discussão para quem vai ser o pré-candidato do partido, à população, à comunidade, aos delegados, aqueles que estão ao meio da população, que trarão com certeza e contribuirão muito mais para a formatação dessa chapa do que uma decisão de cúpula do partido. Essa questão da negociação que você está falando entre os dois, eu ainda não sei sobre isso. Se já teve algum acordo, eu acredito que ainda não. Mas eu acho que está funilando, né? O tempo está passando, né? Ano que vem já tem eleição e já está começando a esquentar. Acredito que logo, logo nós teremos uma informação oficial do partido divulgando o nome à Prefeitura de Goiânia. Deputado Santana Gomes, né, o senhor que acabou de dizer aqui, inclusive, que é amigo de Jaime Rincon, que foi um dos nomes citados aí nesse possível acordo junto com José Vec para que não haja prévias. O senhor confirma isso? O senhor ouviu isso dele? Não ouvi, não, mas quero também aproveitar e fazer um adendo aqui. Eu entendo que o governo tem aí vários partidos que fizeram parte dessa base, essa base aliada. E eu vejo que qualquer partido tem a legitimidade para lançar um pré-candidato. Eu falei da minha intenção, da minha pessoa. Agora, é claro... Da sua vontade. Da minha vontade. É claro que eu sou uma pessoa que entende que esse governo tem a legitimidade de apoiar o governo, o governador Marconi Perillo e toda essa base do governo, tem a legitimidade de fazer essa discussão e eu estarei junto com qualquer candidato que vier ser apoiado pela base do governo. Eu tenho um sentimento pessoal em relação ao doutor Jaime Rincon, mas sou político. O senhor falou aí sobre outros partidos da base, aí eu aproveito para perguntar ao deputado Marcos Abrão. PPS hoje é da base? Nessa eleição de 2016, ele se mantém na base de Marconi? Olha, Paulo, a gente precisa diferenciar base estadual e base municipal, né? Porque a nossa aliança é uma aliança estadual, nós ajudamos a eleger o governador Marconi Perillo. Agora, cada aliança municipal vai ser tratada de forma diferente. E em Goiânia, o PPS vai com o pré-candidato Vanderlan Cardoso, do PSB. Está definido? O senhor almoçou com ele, inclusive, nessa quinta-feira e reafirmou esse propósito? Reafirmei, por entender que é um gestor experimentado, uma pessoa que transformou uma cidade, né? E a gente precisa disso em Goiânia. A gente precisa de uma pessoa experimentada que tenha
experiência como gestor e principalmente que conheça e saiba administrar para que Goiânia saia dessa situação que se encontra hoje. Pois é, mas é tênue, né, essa linha que separa a oposição essa posição independente da posição de fazer parte da base de apoio do governador Marconi Perillo. Porque lá na frente, aí já vem aquela ligação de uma eleição com outra, a sua tia, senadora Lúcia Vânia, deve naturalmente se candidatar a mais um mandato de senadora. E aí, será pela situação? Será com a base do governador Marconi ou não? Paulo, como nós sempre já trabalhamos há mais de 30 anos com essa relação, tanto ela, né, ela tem há mais de 30 anos, eu há quase 15 anos, né, a gente acompanha o governador Marconi. Então eu vejo como natural ela disputar a eleição na chapa do governador. Né? Agora, a eleição... Ela vê assim também? Eu não posso falar por ela, né, Paulo? Mas você ouviu alguma coisa dela nesse sentido? O que eu vejo... O senhor entende que ela veja assim? Eu entendo que sim, porque ela é uma pessoa comprometida, uma pessoa que tem ajudado muito o governo do estado de Goiás, e é naturalmente o caminho que ela toma. Né? Agora, essa eleição tem que ser discutida na véspera. Agora, a nossa posição em Goiânia, nós já fizemos um compromisso e o nosso pré-candidato é Vanderlan Cardoso. Tá, daqui a pouco a gente volta então na senadora, mas só para não perder esse gancho que o senhor me deu de novo de Vanderlan, Vanderlan disputaria com apoio de quais partidos? Olha, nós já temos aliança do PSB, PPS e PSC. E estamos conversando com vários outros partidos, sabe, Paulo? Porque a eleição de Goiânia é uma eleição bem diferente da eleição estadual. A gente precisa separar essa questão. Goiânia precisa hoje de um gestor experimentado, um gestor que saiba o rumo para levar a cidade de Goiânia. E eu, como filho de Goiânia, nasci em Goiânia, meu pai nasceu em Goiânia, eu quero o melhor para a minha cidade, Paulo. Tá, mas Vanderlan tem declarado, e declarou inclusive numa entrevista que ele nos concedeu recentemente, de que ao contrário das outras eleições, quando ele disputou o governo do estado, nessa eleição ele aprendeu essa lição. Ele não vai ser candidato dele mesmo. E também, naturalmente, de uma aliança pequena. Com todo respeito, né, os partidos que o senhor citou, né, não têm a dimensão, por exemplo, de um PMDB, de um PSDB, de um PT. O que o senhor entende que ele tenha querido dizer com isso? Essa aliança só seria suficiente para Vanderlan disputar a prefeitura ou vai precisar realmente de um outro partido forte? Qual seria esse partido que o senhor já esteja conversando? Olha, nós estamos conversando com vários partidos. Agora, como mesmo você colocou, eu não posso revelar, né, Paulo? Porque... Lembra daquilo que eu disse na abertura do programa? Nós estamos falando de uma... Nem tudo eles falam, né? Mas alguma coisa a gente consegue tirar. Nós estamos falando da eleição da capital, nós estamos conversando com vários partidos. Agora, a nossa aliança, Paulo, é com a população, que é o que precisa ficar claro. A nossa aliança é com a população, porque Goiânia não pode continuar nas mãos do grupo que vem administrando Goiânia, né? Que, na minha opinião, é essa. Sai um, entra o outro. E agora mais ainda, né? Porque você acompanhou essa semana um oportunismo, né, de um rompimento na prorrogação do segundo tempo. O senhor entendeu como oportunismo? Claro. Eu entendi como oportunismo. De quem com quem? Paulo, é a opinião do senhor. Né, eu não vou citar os nomes, mas a população da cidade sabe, e, na minha opinião, é um oportunismo. Quando você entra numa aliança como foi feita aqui, eu acho que você precisa ir até o final com ela. E não é o que a gente está vendo. Pelo prefeito está mal avaliado, um partido abandonar a aliança. Né? Ele se tornou leproso, então, né? Assim, isso não, a sociedade não pode aceitar esse tipo de coisa, Paulo. Por quê? O atual prefeito foi colocado como vice e virou prefeito pelo ex-prefeito. E agora está ensaiando um rompimento. Peraí, a população de Goiânia não é boba, não, de achar que isso vai passar dessa forma. Por isso que nós queremos um novo para Goiânia, mas um novo experimentado. E o nosso pré-candidato é o Vanderlan. Tá bem. Para encerrar, esse tempo já está esgotado do bloco, mas eu falei que voltaria a senadora Lúcia Vânia. Para a senadora Lúcia Vânia, ocupar uma dessas cadeiras, que são poucas, né, para tantos pretendentes, quer dizer, dentro do PSDB tem, dentro do PSD, quer dizer, enfim,
Qual seria, na sua opinião, a formatação dessa chapa majoritária? Porque, ao que se imagina, José Hériton, vice-governador, que tem desempenhado um trabalho importante à frente de uma grande secretaria, e mais do que isso, tem desempenhado um trabalho político também, não é isso? Dentro do próprio partido, ele que foi agora para o PSDB, ele seria o cabeça de chapa. Como mexer essas peças do xadrez para a chapa majoritária do ano de 2018, quando haverá a eleição para governador, senador, enfim, presidente, etc. Tem-se como certa, dentro da base aliada, a candidatura a governador de José Hériton, que hoje é o vice-governador, ocupa a Secretaria Estadual de Desenvolvimento, tem feito um trabalho político, inclusive dentre eles de reaproximação de Marconi com Jovair, não é isso? Que é uma coisa bastante significativa para as origens do chamado Tempo Novo. Mas José Hériton teria essa garantia. Agora, quem seria o vice? E mais do que isso, as outras 2 vagas para o Senado, quem ocupariam? Sua tia Lúcia Vânia tem lugar garantido? Marconi Perillo tem lugar garantido? Vilmar Rocha quer também, assim como o Wilder Moraes, que hoje também é senador, já disse que pretende disputar também. E tem outros que também estão de olho, até Balestra, Roberto Balestra, por exemplo, já disse isso a nós. Como mexer essas peças desse xadrez, deputado? Paulo, primeiro eu não concordo com essa colocação que o candidato natural seja o vice-governador. Não? Não concordo. Aí o senhor já fala como integrante da base. Não, integrante da base. Nós estamos falando... Lá em 2018 o senhor se considera claro, da base. Ele é uma pessoa que faz um trabalho, né? É uma pessoa que eu respeito, mas eu não entendo, como presidente de partido, que já existe uma indicação que ele é o próximo candidato a governador. Nós estamos falando de uma aliança. Sim, eu digo no sentido de uma sinalização. Pode, quer dizer, ele ocupa cargos nesse momento que o credenciam naturalmente a ter uma visibilidade, uma exposição para chegar em 2018 e ocupar esse cargo. Até porque, se Marconi for candidato, como deve ser, ao Senado, será? Será? É isso? Ou outro cargo, enfim. Ele vai se desincompatibilizar e José Hériton, no final do ano de 2018, ele vai ser governador. Por que o senhor acha que essa não é uma questão fechada? Que nome o senhor defenderia? Por quê, Paulo? Porque todas as vezes ao longo da história, quando essa base se rachou, ela perdeu a eleição. Então a gente não pode colocar agora, em 2015 ainda, né, uma eleição que vai acontecer em 2018. Mas o senhor vai dizer para mim que os senhores já não estão discutindo isso? Não, o que nós estamos discutindo, na minha opinião, sabe, Paulo, precisa ser discutido, é o que nós estamos trabalhando para o Estado de Goiás. Os senhores nem pensam, o senhor nem pensa na eleição de 2018. Deputado. Nós pensamos, Paulo. Agora, eu acho o seguinte, na minha opinião, ninguém tem vaga garantida na chapa majoritária. Nem sua tia? Ninguém tem chapa, ninguém. Nem Lúcia Vânia? Ninguém, Paulo. Por quê? Nem Marconi? Porque, na minha opinião, para ganhar a eleição, a gente precisa ter desprendimento. E ele é a pessoa que sabe mexer esse jogo. Ele sabe bem. E eu tenho certeza que para ganhar a eleição, nem candidato ele sai, viu, Paulo? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque uma pessoa que ganha 4 eleições para governador, ele já tem experiência e a gente sabe muito bem que o governador é uma pessoa que sabe fazer política. O senhor quer dizer que ele vai para casa, vestir o chinelo e ficar vendo televisão? Não, quando terminar o governo dele? Não, mas ele também pode, Paulo. Ele também pode lançar a primeira-dama, por que não? E ele pode ser um candidato também na chapa... Pode ser, pode lançar ela. Conte essa para nós, então. O senhor que falou. O senhor falou assim, ele vai para casa e vai vestir o chinelo e tudo bem? Ele pode ser candidato a vice-presidente ou a presidente. Os papéis? Pode ser, por que não? Aí ela sai de casa e ele fica vendo televisão? Não, claro que não. Porque eu vejo que o governador Marconi tem um projeto muito maior para o país. Eu acho que um projeto bem maior. Eu acho que hoje... Aí o senhor desaposentou ele. Não, o senhor queria aposentar, eu não disse aposentar. Eu não, deputado Marcos. Não, eu não aposentei ele, não. Eu acho que você não me coloca na situação dela. Nós temos que pensar, eu tenho trabalhado, todo mundo tem observado, que eu falo para todos os políticos, consegue colocar uma lista com 10 nomes, 10 nomes, uma lista a nível nacional, melhor que o Marconi, do mesmo nível.
Você não consegue. Então, acho que nós temos que pensar... O senhor acredita, então, que ele vai realmente alçar esse voo nacional? Não, eu isso? acredito que ele está preparado. Agora, que ele vai alçar esse voo nacional, depende de uma construção muito grande. Mas eu vejo que ele hoje está preparado para, sabe, se lançar aí como defensor do nosso Estado em qualquer situação do país. Tá bem. O senhor não arrisca nenhum palpite, então, sobre nome nenhum para a chapa majoritária? Paulo, o que o Santana colocou muito coerente. O governador Marconi, há menos de 15 dias, recebeu um prêmio na Câmara Federal como o melhor política habitacional do país. Então, ele tem credenciais já para disputar um voo nacional. Agora, o que eu disse é o seguinte, para ganhar as eleições, todos os partidos precisam entender o seguinte, ninguém tem vaga garantida ainda. Aí a gente não pode deixar de lembrar também as incursões que ele tem feito, né, pelo país, ora na Bahia, ora em São Paulo, aliás, muito em São Paulo, né, participando de eventos onde ele expõe as ideias dele, onde ele expõe, inclusive, esse programa Goiás Competitivo, e o Inova Goiás também, né, que são dois programas em que ele aposta para fazer com que Goiás seja um estado mais competitivo. Falando nisso, essa semana, inclusive, eu tenho certeza, eu gostaria de saber como, mas resultado bom a gente sempre recebe de bom grado. O resultado do Produto Interno Bruto de Goiás, né, do PIB de Goiás, cresceu. E interessante que ele cresceu ao ponto de se distanciar do PIB de Pernambuco, né, e de se aproximar do de Brasília, do Distrito Federal. É o que você confere agora. De acordo com o IBGE, o Produto Interno Bruto de Goiás somou 151 bilhões em 2013, depois de rever suas estatísticas com a implantação de nova metodologia. A economia goiana continua como a 9ª maior do país, mas descola do PIB do Pernambuco, que é o 10º maior. A diferença é que em 2010 era de 2,3 bilhões, aumentou para 10,3 bilhões de reais. Outro dado importante é que a diferença para o PIB do Distrito Federal, 8º maior do país, caiu para menos da metade, de 53 bilhões de reais para 24 bilhões em 2013. O próximo objetivo do Estado é ultrapassar nos próximos anos o Distrito Federal e se tornar o 8º maior produto interno bruto do país. A sua análise sobre isso? Olha, é uma realidade que eu vivi, Paulo. Eu participei do primeiro e do segundo governo do Marconi na Companhia de Distritos Industriais. Quando nós entramos no governo em 99, o DAIA, o Distrito de Anápolis, estava quase fechando, né? Hoje tem mais de 400 indústrias. Então, a gente vê a transformação que Goiás teve. Ou seja, nós vivemos isso. Então, é fruto de um trabalho de um projeto, de um grupo político, né, que modernizou o Estado e que eu faço parte. O senhor é próximo do governador Marconi Perillo. O senhor chegou a falar com ele nesse dia em que foi divulgado esse PIB? Tem notícia de como ele recebeu? Não, eu tenho certeza que não tive oportunidade, mas eu tive uma oportunidade, eu quero inclusive vir aqui depois, Paulo, mesmo que você nos convidar, para falar dessas viagens do governador. Eu tive a oportunidade de estar agora numa missão à Europa e trazendo... E o governador foi buscar empresas e a credibilidade, a confiabilidade que ele demonstra para aqueles empresários nos países europeus, é por isso que acontece aí, porque tem credibilidade e autoridade para buscar recursos para o nosso Estado. Quero depois vir aqui falar um pouquinho desse período que nós ficamos lá. Sim, gostaria de ouvi-lo. 48 Pena que a gente visitas. lembrou do assunto já meio fizemos. tarde, mas é importante que se registre sim, a importância, né, dessas missões internacionais que o governador tem feito e também o vice-governador Zé Hélito, né? Ele fez recentemente 2 dessas missões aqui na América do Sul. E dessas viagens que o governador fez, resultaram a vinda, pelo menos de 2 empresas já, a Heineken, né, e aquela outra empresa que eu garanto não sei pronunciar o nome, né, embora tenha raízes lá, mas que foi para Anápolis, que é uma indústria de embalagens para medicamentos. 150 milhões o investimento. Então, e da Heineken, me parece 650 milhões. Então, só de geração de muitos empregos também. Exatamente. Então, esse é o nosso governador. Quer dizer, como disse o senhor, planejar. Falando em empresa, eu vou fazer aqui o registro também, com muita satisfação, porque se trata de uma empresa goiana,
né, de uma empresa também que gera empregos e que é fundamental para a cidade de Minasul, né, porque ela está sediada lá, mas é fundamental também para o estado de Goiás, porque ela paga os royalties da mineração através da exploração do amianto crisotila. E quando a gente fala sobre isso, a gente se refere ao uso controlado do amianto crisotila, que a gente mostra sempre aqui para você várias reportagens mostrando como isso se dá. Dias atrás, a Sama, que é a empresa que coordena esse trabalho, que detém esses direitos, ela foi eleita agora, a Sama, pela revista Você S.A., como a melhor empresa para se trabalhar no país no ramo de mineração. Acompanhe mais essa conquista dessa empresa genuinamente goiana. A conquista mais recente da Sama é o título de melhor empresa de mineração para se trabalhar no Brasil, de acordo com o Guia 2015 da revista Você S.A. O evento foi realizado na Sala São Paulo, na capital paulistana. Um dos presentes no evento para receber a homenagem foi o diretor-geral da empresa, Rubens Hella Filho. A Sama recebeu também outra premiação no mês passado. Ela ficou no topo das empresas psicologicamente saudáveis do Brasil, realizada pela revista Gestão RH. Há uma década, a Sama é reconhecida pela avaliação de seus colaboradores como a melhor em práticas de gestão de recursos humanos e de pessoas, além da criação de excelentes condições de trabalho por meio do uso seguro do crisotila, boas práticas de sustentabilidade, clima e benefícios internos, e também para os moradores de Minasul, que fica a 500 quilômetros de Goiânia. Muito bem, é importante, né? Eu considero muito importante que haja esse reconhecimento ao trabalho prestado por uma empresa aqui de Goiás. Até já agendei com o Rubens Hella, para que a gente grave com ele uma entrevista para que ele dê mais detalhes sobre essa premiação. O senhor conhece bem, né, deputado? O senhor já esteve lá? Já, eu tive a oportunidade de conhecer e é um exemplo para o país, né? Se nós tivéssemos lá em Mariana, em Minas, uma empresa como a Sama, nós não teríamos o problema que aconteceu lá, aquela tragédia, né, Paulo? Por quê? Porque é uma empresa que faz uma extração, beneficiamento e utilização de amianto, mas de forma responsável. Essa é a diferença, né, de vocês ter sustentabilidade social também, né, e principalmente, Paulo, comprometimento com a população do município e do estado. É um grande trabalho que é feito no estado hoje. É verdade, e a gente faz questão de registrar isso aqui, não apenas porque é uma empresa goiana, mas porque é uma empresa goiana que trabalha sério. Assim como o senhor já esteve lá algumas vezes, eu também já estive lá, vi, comprovei, vi de perto, né, e a gente faz ao longo do tempo essas matérias e aos poucos a gente vai mostrando a você aquilo tudo que a gente consegue captar lá. Então a gente vai falar ainda mais sobre esse assunto. Parabéns. Né? Parabéns à Sama, parabéns a toda a equipe da Sama, porque esse trabalho é feito em equipe, né? Todos são importantes dentro desse processo e a gente vai trazer mais detalhes disso, assim como sugeriu o senhor que a gente fale sobre as missões, a gente vai voltar a falar desse assunto das missões internacionais do governador e a gente vai falar também sobre esse trabalho da Sama, ouvindo o presidente Rubens Hella Filho. Deputado Marcos Abrão, foi um prazer recebê-lo, obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Paulo. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de poder prestar conta do meu mandato e principalmente agradecer cada um dos goianos que me deram a oportunidade de estar hoje na Câmara Federal. Tá bem. Honre esses cidadãos que, se for fazendo um bom trabalho lá, eles haverão de saber reconhecer. Tá bem? Obrigado mais uma vez. Obrigado também ao deputado estadual Santana Gomes, do PSL. Boa noite, deputado. Boa noite, obrigado. Quero agradecer essa oportunidade, Paulo, que você nos deu mais uma vez e também agradecer a Deus porque me deu essa oportunidade de estar na Assembleia Legislativa defendendo os goianos e aproveitando o voto que eles me deu com responsabilidade. Tá bem. Obrigado aos senhores e obrigado a você em casa que nos acompanhou até agora. Uma boa noite para você. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.